Olá pessoal, meu nome é Walter Brito, sou engenheiro, empreendedor e apaixonado por tecnologias. Sou fundador do grupo VMB e criador da ferramenta SmartBee. E aqui no InoveDay eu compartilho experiências, tecnologias e novidades aplicadas na construção civil. Neste episódio vamos falar sobre como integrar projetos, orçamentos e obras em uma única plataforma. Na aula anterior, se você não assistiu, pode voltar aí e assistir essa aula. Eu falei sobre a lei de 3/4 de potência. O Geoffrey West, ele pegou essa mesma lei de 3/4 de potência e aplicou em cidades. Ele descobriu o seguinte: cidades mais conectadas tendem a inovar e a crescer de uma forma mais inteligente. Do mesmo jeito, projetos conectados tendem a ter uma maior eficiência. Então, na sua obra, se você consegue integrar toda a parte de planejamento, custo, acompanhamento de obras de uma forma, em uma única plataforma, você vai conseguir ter uma eficiência maior do ponto de vista operacional. Vamos começar aqui com um ponto. Obras estruturadas é igual a construção inteligente. Então, nessa aula, eu vou falar sobre como conectar. E eu sempre gosto, no primeiro bloco, de falar e conscientizar você sobre alguns pontos. O primeiro ponto aqui, riscos de trabalhar com sistemas desconectados. O que é sistema desconectado? Às vezes você tem uma RP muito boa e várias pessoas usam Excel, outras pessoas usam outras ferramentas e isso deixa tudo muito desconectado. Até os dados. Às vezes a pessoa tem um dado que não está atualizado porque ele está trabalhando em outra ferramenta e isso acontece direto nas empresas. E com certeza mina a sua eficiência. Outro ponto importante, a força de integração do BIM. Já falei várias vezes sobre isso e eu vou mostrar para vocês outra pegada aí de você conseguir integrar os seus modelos no BIM. E o terceiro ponto, a visualização do impacto das decisões de uma forma integrada. Eu vou mostrar para vocês como que isso funciona de um jeito bem simples. O primeiro ponto é sobre os riscos de trabalhar com sistemas desconectados. Aqui tem alguns pontos. Por exemplo, aqui, fragmentação operacional. Muitas vezes, a falta de comunicação, ele afeta o desempenho do seu projeto. E às vezes a falta de comunicação está porque várias pessoas estão usando ferramentas diferentes, que às vezes já têm APIs de integração, mas não são verdadeiramente conectados. E isso gera uma fragmentação da equipe. Às vezes você tem a baixa rastreabilidade. Então, às vezes, como é que eu justifico uma decisão? Tem gente que faz todo um controle. Eu já peguei projetos, por exemplo, no MS Project. Você acompanha o dia a dia da obra. Tem gente que, às vezes, a obra sai do controle, fazem um replanejamento e apagam tudo que foi para trás. Então você perde a rastreabilidade da informação. Por quê? Porque está sendo feito em sistemas descentralizados, desconectados. Certo? Você tem uma RP, que às vezes de lá a gente consegue fazer um planejamento. No geral, o planejamento dessas RPs não é tão legal assim. Às vezes não é tão intuitivo, não é tão fácil de alterar. Né? E aí você tem ferramentas paralelas que são mais fáceis de manipular. Só que esse que é o problema. Quando você começa a manipular ferramentas paralelas, você se desconecta da visão estratégica da empresa. E aí começa a ter ruídos na comunicação. Outro ponto importante, o planejamento desalinhado. Às vezes você tem o planejamento da obra, foi feito por uma pessoa, o orçamento foi feito por outra pessoa, e esses dois não se comunicam. Né? Então, como que eu consigo conectar o meu planejamento com o meu orçamento? É vinculando todas as etapas de construção ao orçamento. E aí você vai casar esses dois mundos, de planejar e orçar uma obra. E aí a gente consegue ter uma gestão extremamente eficiente. Como que isso funciona dentro de uma ferramenta, por exemplo, integrada? Aqui nesse vídeo, você vai começar a entender o poder da integração do modelo BIM com o orçamento e o planejamento. Aqui eu consigo visualizar o meu 3D, todas as disciplinas, certo? Eu consigo ver o coração aí do empreendimento e o escopo dele extremamente bem definido. De um outro lado, eu tenho os pacotes de serviços. Então, cada pacote de serviço eu consigo visualizar esse pacote e ter uma clareza do impacto dele, até de custo. Se você olhar aqui, aqui no topo você tem a parte de custos. Então, em uma única plataforma, eu consigo visualizar o meu escopo, o que eu vou executar, cada disciplina, certo? Eu consigo visualizar o pacote de serviço que eu criei, você que usa Lean Construction nas suas obras. Eu consigo saber o valor desse pacote. Então, estão vendo que é muito legal eu ter essa possibilidade de enxergar tudo de uma forma extremamente conectada. Tá? O segundo ponto aqui, visualizar o impacto das decisões. Cada decisão que você toma, ele gera um impacto, certo? Então, por exemplo, aqui vai ficar mais nítido de vocês enxergarem. Eu tenho meu modelo BIM 3D, certo? E aí, eu consigo criar uma tabela ao lado
que eu tenho o ranking dos grupos ou subgrupos de maior impacto. Então aqui eu consigo olhar, por exemplo, que a estrutura tem um grande impacto na minha obra. Se eu conseguir economizar aí 10% na estrutura, isso me ajuda a reduzir bastante o custo da obra do jeito. O terceiro ponto é visualização do impacto em todas as áreas do meu empreendimento. Por exemplo, aqui eu tenho um modelo 3D. Se eu der o play aqui no vídeo, né, vocês vão enxergar agora que eu vou clicar no botão e vai arrastar aqui uma tela onde eu consigo enxergar toda a minha estrutura de custo organizada em grupos, por exemplo. E aí eu consigo olhar que a minha estrutura, ele está descolando muito do segundo colocado. Então, por exemplo, se eu tomar uma decisão de melhorar o custo da minha estrutura, ele vai ter um grande impacto aí no meu empreendimento. Do mesmo jeito, eu consigo fazer isso para outras disciplinas. Eu posso olhar, por exemplo, aqui a alvenaria, que ele é o nosso quarto ou quinto colocado. Então, eu consigo agora ter uma visão bastante estratégica. Por quê? Eu tenho um modelo visual 3D vinculado a dados, a um gráfico interativo, e aí eu consigo tomar decisões de uma forma bastante integrada. Aqui, por exemplo, e você tem uma análise multidisciplinar. Com essa análise também eu consigo fazer simulações de cenários. Então até a gente consegue usar IAs, por exemplo, para simular como que eu consigo reduzir 5% da obra. Tem gente que fala assim, falta para você reduzir 5% da obra, é só você pegar uma fórmula de Excel, botar aí 0,95 e arrastar para todas as linhas, ou todas as colunas, todas as linhas, e aí eu vou ter 5% de redução de custo na obra. Bom, esse é o jeito mais fácil, é o caminho mais fácil. Mas não, a gente pode, por exemplo, olhar dentro do ABC, focar nos itens A, que são itens que representam 80% do custo da obra, pedir uma IA para ver como que eu consigo reduzir 5% da obra mexendo nesses itens. Às vezes eu preciso diminuir 6% no item, 5,4% em outro. Com pouca energia, eu consigo otimizar o meu custo de obras. Eu não preciso focar em todos os itens. Então, tudo isso você consegue a partir do momento que você tem uma ferramenta totalmente integrada. Quando eu tenho isso, eu consigo ter uma obra fluida, previsível e replicável. Gente, esse último ponto aqui que a gente fala de replicável é você criar um método que funcione em uma obra e você conseguir aplicar ele em outras obras, você padronizar. E isso ele vai te dar escala, vai te dar previsibilidade de receita e até assertividade no prazo e no custo dos próximos empreendimentos. E aqui a gente tem alguns pontos também para mostrar como que isso funciona de uma forma mais prática. Por exemplo, como é que você consegue pegar um fluxo onde você tem a coordenação do projeto, orçamento, execução e medição em uma única plataforma? Como que eu consigo garantir uma consistência entre o planejado e o campo? E isso vai ser bem legal, para você até visualizar isso de uma forma mais prática. E o case que eu vou mostrar rapidinho de uma ferramenta que consegue integrar várias soluções de uma forma bastante visual. O primeiro ponto aqui, eu separei alguns vídeos, alguns takes para vocês terem uma noção de eu consigo coordenar um projeto dentro de uma ferramenta, eu consigo visualizar a linha de tempo dela, eu consigo verificar toda a parte de custos através de gráficos de BIM Analytics, eu consigo ter uma conexão com a obra, onde você tem fotos da obra, você tem medições na obra, tudo isso centralizado em uma única ferramenta. Hoje em dia as pessoas falam muito sobre IAs, mas as IAs também precisam de ter bancos bem estruturados e bastante conectados, para que elas possam pegar os parâmetros, criar agentes de IAs que tomam decisões realmente assertivas. Dentro de uma ferramenta integrada, você consegue fazer isso, e a Smart BIM tem feito isso no mercado. Nós estamos transformando a forma de você digitalizar obras usando uma única ferramenta que conecta projetos, onde você consegue coordenar projetos e equipes multidisciplinares. Temos projetos que têm mais de 30 disciplinas, com mais de 90 profissionais envolvidos. Aí você tem uma gestão de custo, onde você consegue trazer os custos daquele projeto para dentro da plataforma e você gerar gráficos de BIM Analytics. Você consegue conectar isso com o planejamento da obra. Então você faz um planejamento alinhado aí com os pacotes de serviços, você consegue visualizar isso no tempo. Depois você acompanha a obra de uma forma totalmente integrada, onde todo o impacto de uma decisão em uma área, você consegue enxergar isso de uma forma bastante visual e você tem um acompanhamento também visual da obra. Tudo isso para uma gestão eficiente e transparente do seu empreendimento. E o próximo ponto, que aí você pode perguntar para mim assim, professor, mas como que eu consigo garantir uma consistência entre o meu planejamento e o canteiro? Se você olhar aqui, tem um gráfico gigante, certo?
Dentro desse gráfico de Gantt, eu consigo fazer o seguinte, eu coloco aqui, ó, para um pacote, eu consigo visualizar aqui o meu 3D, eu isolei somente a estrutura e a gente consegue olhar a estrutura nascendo no tempo, né? Então isso é muito legal, de você conseguir trazer informação, conectar com uma linha aí do seu planejamento, certo? De uma forma bastante visual. Então, dessa forma a gente consegue conectar planejamento e campo usando um modelo 3D. E para finalizar, eu quero mostrar para vocês uma outra solução, certo, que a gente desenvolveu dentro do grupo VMB, onde eu consigo juntar 3 empresas, certo? Eu tenho a VMB Engenharia, que desenvolve os projetos, faz todos os projetos, compatibiliza esses projetos. Eu conecto a SmartBeam, que é a nossa startup, que pluga todas as informações de uma única ferramenta com inteligência de dados. E eu tenho VMB Scanning, que eu consigo escanear empreendimentos e depois trazer uma nuvem de pontos para fim de comparação ou S-Build. E aqui eu tenho uma plataforma que a gente desenvolveu, certo? Onde eu consigo enxergar todas as minhas disciplinas de uma forma mais realista, certo? E aí você consegue navegar, visualizar, apresentar o seu projeto. Mas tem um ponto aqui, que é um ponto de integração, onde a gente consegue, por exemplo, ter informações de planejamento, gestão, evolução da obra. E aqui tem um pulo do gato. Eu consigo agora pegar o meu escaneamento, certo? Eu posso escanear essa obra e comparar o real versus o virtual. Então você vai arrastando literalmente o seu cursor e você vai enxergar esse comparativo. E não para por aqui. Eu consigo, por exemplo, acionar as instalações e aí quando eu mexo o meu cursor, eu consigo visualizar as instalações, né? Eu consigo ver também se a construtora está executando conforme os projetos, né? Então, você trazendo uma nuvem de pontos, onde a precisão, hoje a gente consegue uma precisão abaixo de 2 milímetros de erro, você consegue realmente saber se a construtora está seguindo fielmente o seu projeto. Então, projetos industriais que você precisa ter um alto nível de precisão, projetos onde você tem estruturas metálicas que a gente precisa ter um alto nível de precisão, a gente precisa monitorar se o que está sendo executado dá certo. Às vezes a gente trabalha em projetos de parque aquático, onde toda a parte de resina é feita fora do Brasil. E aí a gente tem um projeto, a gente precisa executar esse projeto e depois chega todo esse material, ele é montado. Então a margem de erro é extremamente baixa. E aí você consegue usar soluções desse tipo para ver se a precisão da obra está atendendo aos critérios que o fabricante solicitou para você. Então a gente consegue ter essa integração. Gente, espero que você tenha gostado. O próximo tema vai ser por que a sua obra precisa de dashboards inteligentes. E eu vou te mostrar como você consegue montar um dashboard inteligente para você aplicar nos seus empreendimentos. Então não perca a próxima aula. Não esqueça de curtir, deixa o like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e eu aguardo você no próximo episódio. Aguardo você e um grande abraço.